Olá pessoal, sou o Zé Torrone e nesse vídeo vou apresentar a vocês um instrumento bastante interessante, bastante prático e útil para medições ópticas, que é o identificador de fibra ativa. Como exemplo, eu vou usar esse instrumento aqui da marca Fujikura, que é bastante comercializado no mercado. É um instrumento bem fácil de usar, bem preciso. Para que serve um identificador de fibra ativa? Bem, a principal função dele é verificar em uma fibra se há tráfego ou não, sem você rompê-la. Porque ele parece com tipo um identificador, aquele instrumento de verificação de corrente, um clamp de corrente, só que serve para fibra ótica. Se vocês observarem aqui, ó, você nessa parte você coloca a fibra ótica, seja ela nua ou coberta até 3 milímetros, e você, fazendo esse movimento, você mede, verifica, na verdade, se tem tráfego ou não. Para ficar mais fácil, eu vou fazer um exemplo prático aqui. Aqui nós temos dois cordões, tá? Vamos supor que seja uma passagem. Eu não sei se há tráfego ou não nesse cordão, não dá para saber, mas com esse instrumento é bem fácil. Vamos verificar? Primeiro eu vou pegar essa fibra, vou colocar aqui, né, e vou apertar. Vamos ver se ele indica alguma coisa na tela. Opa, deixa eu colocar direto aqui. O instrumento, quando você aperta, ele liga automaticamente. Você observa que as duas faixinhas estão piscando nos dois sentidos. Isso, para esse instrumento, significa que não há tráfego. Ele tem uma marcação de potência na tela em dBm, mas é uma potência que não é exatamente a potência que passa pelo cordão. Ele não tem essa capacidade. É uma indicação de uma certa potência que está bastante baixo. Ou seja, não há tráfego por essa fibra. Tá? A principal indicação são as duas flechinhas nos dois sentidos, piscando ao mesmo tempo. Por quê? Porque esse tipo de equipamento também não somente identifica o tráfego, mas indica a direção do tráfego quando ele está presente. Tá? Por exemplo, essa aqui não há tráfego. Vamos verificar se essa aqui é tráfego. Coloco aqui, né? Puxo o equipamento, ele já liga. Opa, vamos observar que ele está indicando a presença de tráfego, está piscando o LED tráfego, e também a flechinha da direita indica que o tráfego está no sentido da esquerda para a direita. Ele dá uma indicação de potência no display em torno de menos 22 dBm. É uma medição, não é absoluta, tá? Ele não tem essa capacidade, mas pode ser útil em algumas situações, essa indicação de potência absoluta. Para a gente ter certeza que realmente o tráfego é para a direita, eu vou mostrar para os senhores fazer uma inversão física dele, tá? Então eu vou soltar aqui, vou pegá-lo e fazer uma inversão nesse sentido, né? Olha só, certo? O tráfego continua com a mesma potência, que não é absoluta, mas é a mesma potência igual ao anterior, e a direita, né? Ou seja, o sentido da luz é do lado esquerdo para o lado direito, tá ok? Uma outra coisa importante desse tipo de produto, né, que esse também faz, se vocês observarem o display dele aqui, no modo de identificação de tráfego, ele verifica se o tráfego é CW, ou seja, uma luz contínua, que pode ser de fonte de luz, tá? Ele também indica tom de 1 kHz, 2 kHz e 270 Hz. Normalmente as fontes de luz, para vocês fazerem teste em elásticos ópticos, tem a possibilidade de geração CW, que é contínua, sem modulação, e com modulações pulsadas, né, selecionáveis de 270 Hz, 1K e 2 kHz. Isso é interessante. Por exemplo, se você tiver numa situação de passagem de fibras, algumas fibras são tráfego somente, cliente, tá? Outras estão desativadas. Você pode também identificar essas fibras estando numa ponta desse enlace, injetando um sinal, por exemplo, de luz 1550 nanômetro com uma modulação de 2 kHz. Aí você consegue identificar
na passagem fibras com sinais de tráfego de cliente, né, no seu sentido, sinais CW, se você inserir uma fonte só CW, né, no seu sentido, ou para você realmente ter certeza que é a sua fonte, você modula ela, por exemplo, a 2 kHz. Eu vou fazer isso agora. Então eu vou selecionar uma modulação numa fonte que está ligada nessa fibra. Vou selecionar uma modulação de 2 kHz. Vamos ver agora qual é a fibra que está com tráfego modulado em 2 kHz. Vamos ver se é essa daqui. Tá? Vamos colocar aqui. Essa daqui, ó. Na verdade eu modulei em 2 kHz. Então vocês podem observar que ele está identificando o tráfego, o sentido, né? Tá? Para a direita. E está piscando o LED de 2 kHz, ou seja, essa luz ela tem uma modulação de 2 kHz, que é a da fonte de luz que eu inseri, né, que está gerando esse tráfego por essa fibra. Tá? Eu inseri na fonte de luz, que não está sendo mostrada nesse vídeo, uma modulação de 2 kHz, então eu consigo também identificar que sou eu que estou passando por essa fibra. Tá? Tá legal? Desliguei, ou seja, aqui estou passando com a minha fonte de luz em 2 kHz. Esse tipo de produto, de identificador de fibra ativa, ele é capaz de identificar tráfegos, por exemplo, em fibra monomodo, como esse equipamento aqui. E sempre eu digo para os senhores, conheça o seu produto, né, quais são as especificações, as suas precisões, e para isso olhe sempre o datasheet do fabricante, o catálogo. Esse produto da Fujikura, o datasheet está aqui, ó, é o modelo FID25R, que tem inclusive um power meter, né, na base dele aqui, um medidor de potência. Ele tem duas funções em um só. A parte de cima é o identificador de fibra ativa, que a gente está, que é objeto desse vídeo. Ele também tem esse modelo, um power meter, que é bastante útil também. E olhando nesse datasheet, nas especificações principais do produto, a gente verifica que na parte de identificação de fibra ativa, ele é capaz de identificar fibras nuas, ou seja, cordões de 250 micro, até fibras cobertas, como é o nosso caso aqui, cordões de 3 milímetros. Tá? Identifica fibras nuas, né? E fibras até com cordões de 3 milímetros. Por exemplo, fibra nua, essa aqui, ó, é uma fibra nua, né? Então eu poderia identificar tráfego caso eu tivesse tráfego. Como não há tráfego nenhum, ele vai, lógico, confirmar. Eu estou colocando apenas um pedaço de fibra nele. Vamos colocar aqui um pedaço de fibra, tá? Ó, ele vai dizer que sem signal, não há tráfego por essa fibra, tá? Ok? Os identificadores de fibra ativa também, eles têm, alguns como esse produto, tem algo bastante interessante. Se tiver luz externa e a luz externa estiver atrapalhando a medição, ele pisca ao mesmo tempo as duas flechinhas de indicação aqui, tá? Isso é importante, porque se essa função no identificador, porque de repente você vai verificar a passagem de luz numa fibra, a atividade, o ambiente está muito claro e a luz pode gerar medições errôneas, falsas. E esse instrumento da Fujikura, ele tem essa capacidade que é bastante interessante. E ele tem também, para caso ocorra essa situação de luz presente atrapalhando a medição, ele tem essa borracha, né, que você pode encaixar nele, né, para fazer a medição escurecendo o caminho da fibra. Então você pode colocar isso aqui assim, ó. Deixa eu ver se eu acerto aqui, estou com uma mão. Aqui, ó, assim, né? Ó, eu pego a fibra, né, os enlaces de fibras, com cuidado, é claro, as fibras estariam dentro dessa borracha de proteção preta aqui, de forma que eu escureceria a região de medição para ter certeza que está identificando o tráfego ou não. Não é a luz externa que esteja atrapalhando. E caso a luz externa atrapalhe, ele pisque, como eu falei, ele vai piscar as duas flechinhas. Tá legal? Uma outra característica importante que você deve saber desses identificadores de fibra ativa através do datasheet é a capacidade de medição.
esse tipo, ou seja, a sensibilidade. Esse produto da Fujikura, né, vocês podem observar que para 1550 ele tem uma sensibilidade que varia de menos 17 dBm de detecção até menos 58. Ou seja, sensibilidade significa que ele tem a capacidade de identificar sinais de potências baixas até esse valor. Ou seja, esse menos 17 ele seria para fibra de cordão de 3 milímetros. Está vendo aqui, ó, do lado esquerdo? A fibra em forma de cordão, ela tem a desvantagem de piorar a sensibilidade. Então, até menos 17 dBm, mais ou menos, em torno de menos 20, ele consegue verificar um cordão de 3 milímetros. Se o cordão for de, por exemplo, de 2 milímetros, que é essa daqui, ó, 2 milímetros, tá? Já melhora um pouquinho. Ele já consegue também, não, fica menos 17 dBm. E fibras nua, né, até 0,9 milímetros, até 1 milímetro, menos 25. E realmente a fibra nua, a 0,25, que é a fibra nua mesmo, ele vai conseguir na melhor sensibilidade dele, ou até menos 58 dBm. Ou seja, a fibra nua, que é essa que eu mostrei aqui, ele tem capacidade de, esse produto, né, é um excelente produto. Não são todos os produtos que têm essa capacidade. Ele consegue medir, identificar uma fibra nua, essa aqui, ó, até menos 58 dBm em 1550. Tá legal? Já a fibra coberta em cordões de 2, 3 milímetros já piora para menos 17. Isso é bem, dá para a gente perceber porque isso ocorre, porque a fibra nua ela tem 250 micro apenas, então a luz, a detecção da luz torna-se mais eficiente, né? Já a fibra coberta de 3 milímetros, para você chegar até a luz que passa pelo núcleo da fibra, você tem praticamente 3 milímetros de distância. Aqui você só teria 250 microns de distância, então ele tem melhor capacidade de medição para fibras nuas. Isso faz parte da característica desse tipo de instrumental. Tá legal? Bem, voltando um pouquinho, esse é o nosso identificador de fibra ativa, né? Fácil de usar. Você faz esse movimento, ele vai saber se tem passagem ou não passagem de luz. Basta você colocar a fibra nua ou fibra coberta nele, já vai indicar, como está indicando aqui. Existe um tráfego, o tráfego é de 1 kHz, existe uma modulação e está do sentido da esquerda para a direita. Nesse outro cordão aqui, ele não está, não mediu nada, está sem sinal, no signal, ou seja, não há tráfego, ele não consegue identificar nada, tá? Cuidados com o produto óptico, claro, né? Você tem que cuidar dele, é um produto robusto em geral, mas tem que tomar certos cuidados, né? Principalmente aqui com esse manuseio, não apertar demais na hora de fazer a medição, porque você pode de repente quando for fazer a medição, você não tiver muito cuidado, colocar uma fibra no lugar errado aqui, ó, a fibra nua, você pode fazer algo que justamente ele evita, seria para evitar romper a fibra. E se romper um tráfego, você imagina o transtorno. Então a principal função desse equipamento é você, numa caixa de passagem, ter certeza que você vai fazer, por exemplo, uma intervenção numa fibra morta, ou seja, ter certeza que não há tráfego, e ele serve para isso. O custo desse instrumental se compensa muito na medida que você evita os transtornos de romper tráfego, especialmente tráfegos de backbones importantes de seus clientes. Tá legal? Bem, eu sou o Zé Torrone, esse é o vídeo sobre identificador de fibra ativa. A gente tem outros vídeos a respeito de OTDR, máquina de fusão, privadores, power meter, som de luz. Não deixe de acompanhar nossos vídeos. Obrigado e até a próxima.